Olá, pessoal. Então vamos para mais um vídeo que eu fiz para vocês. Agora em relação ao nosso PET 4, tá bom? Nesse PET 4, pessoal, a gente vai começar com polígono. Então eu coloquei aqui para vocês verem uma definição de polígono que vocês também encontram na apostila de vocês, tá bom? Polígono é uma figura geométrica plana e fechada formada por segmentos de reta. Então eu coloquei alguns exemplos aí para vocês onde temos alguns polígonos, né? Uma coisa importante para vocês saberem é que os segmentos, eles se encontram em um vértice e eles nunca se cruzam, tá? Se eles se cruzarem, se os segmentos se cruzarem, então não é um polígono. Então, nesses três exemplos que a gente deu aí, esse primeiro não é polígono, porque ele não é fechado, a gente tem essa partezinha aberta. O segundo é um polígono, porque ele é fechado, é uma figura geométrica plana fechada, formada por segmentos que não se tocam a não ser no vértice, a não ser nesse pontinho pretinho que eu coloquei na imagem. E esse terceiro também não é um polígono, por quê? Porque eles se encostam ali, ó, o segmento AD encosta no segmento EB e não é no vértice, eles realmente se encostam, então também não é um polígono, tá certo? Vértices e polígonos convexos e não convexos. Para a gente entender de forma bem simples, pessoal, um polígono ele vai ser convexo quando eu coloco dois pontos internamente a esse polígono, traço um segmento de reta entre esses dois pontos, e esse segmento ele não atravessa nenhum lado do meu polígono. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um polígono convexo, porque qualquer dois pontinhos que eu coloque dentro desse polígono e trace um segmento de reta, ele não vai encostar nenhum lado do meu polígono. E o segundo exemplo, parecendo uma bandeirinha de festa junina, não é um polígono convexo, então ele é chamado de polígono não convexo. Porque se eu traçar ó, esses dois pontinhos, eu tracei um segmento de reta entre eles e eu vou cortar dois lados do meu polígono, então ele não é convexo, tá bom? É só por definição mesmo, qualquer dúvida vocês voltem no vídeo ou tentem ler na apostila da gente mesmo, mas eu acho que não tem muita dificuldade em compreender isso não, mas qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo. Elementos de um polígono convexo. Eu coloquei um exemplo para vocês aí desse polígono convexo. Eu coloquei de vermelho os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro do meu polígono. Esses de azul são os ângulos externos. É importante lembrar que a soma do ângulo interno e do ângulo externo sempre vai me dar um ângulo de 180 graus, tá bom? E os lados do meu polígono, na verdade, são os segmentos, né? Formando aí o lado dele. Por exemplo, nós temos os lados AB, BC, CD, DE e A. Esses são os lados desse meu polígono, tá bom? Polígono regular. Quando eu tenho um polígono onde os lados dele são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, e os ângulos internos também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, então na geometria a gente vai chamar esse polígono de regular. Ele pertence à família dos polígonos regulares, tá bom? Soma dos ângulos internos. Agora a gente vai ter uma pequena formulazinha, não se desesperem, eu sei que vocês não gostam de fórmula, mas essa fórmula ajuda a gente bastante. Essa fórmula ela é S, que é soma dos ângulos internos, igual a n menos 2 multiplicado por 180. Esse n, pessoal, é o número de lados do meu polígono. Utilizando essa formulazinha, eu consigo encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono que eu saiba a quantidade de lados que ele tem. Como exemplo, eu coloquei aí o triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados, então no lugar desse n, a gente vai colocar 3. Vai ficar S, que é a soma dos ângulos internos, é igual n menos 2 vezes 180. Próxima linha, S igual, no lugar do n, 3, que é a quantidade de lados do triângulo, menos 2 vezes 180. 3 menos 2, 1.
1 vezes 180 é o próprio 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Em um quadrilátero ele tem 4 lados. Então, n vai ser 4. Então, na formulazinha, no lugarzinho do n, a gente vai colocar 4 e vai desenvolver normalmente a expressãozinha. Vai ficar 4 menos 2 vezes 180, 4 menos 2, 2 vezes 180, 2 vezes 180, 360. Agora é a vez de vocês, eu coloquei essa atividade para vocês pausarem o vídeo, para vocês irem se acostumando com os nomes, tá bom? Então, questão 1. Ligue a quantidade de lados e o nome do polígono. Eu coloquei A, B, C, D, E e F. No A, você tem um polígono de 5 lados. Qual que vai ser o nome dele? No B, 8 lados. C, 6 lados. D, 9 lados. E, 7 lados. E F, 10 lados. Podem pesquisar na internet, que esse é um conhecimento importante para vocês. Até para vocês fazerem a questão 1 do PET 4, semana 1, tá bom? Questão 2. Encontre a soma dos ângulos internos dos polígonos abaixo utilizando a fórmula S, que é a soma dos ângulos internos, igual a N menos 2 vezes 180. Eu coloquei letra A, um eneágono. Então, vocês vão voltar lá na questão 1, vão ver que polígono é esse, quantos lados tem um polígono chamado eneágono, e de acordo com o número de lados, vai ser o valor do n, vocês vão substituir nessa formulazinha e vai encontrar a soma dos ângulos internos. Letra B, pentágono, mesma coisa. Volta na questão 1, olha o pentágono, quantos lados que ele tem, coloca essa quantidade de lados no lugar do n, desenvolve a formulazinha e vocês encontram a soma dos ângulos internos do pentágono, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo chegou ao final. O próximo vídeo eu vou estar fazendo a soma dos ângulos externos, tá bom? E eu dividi em 3 partes para não ficar extenso a explicação para vocês, tá bom? Então, com esses 3 vídeos que eu vou fazer, vocês vão conseguir fazer as atividades do PET 4, semana 1, tá certo? Abraço para vocês e até o próximo vídeo.